Manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e a meditação na Palavra, nós tomamos um tema relevante para a vida do cristão, um tema normalmente de comportamento humano, um tema a respeito de ética, ou um tema que tenha relação com a igreja, ou que esteja sendo discutido nas igrejas, ou que esteja sendo discutido na sociedade como um todo. E nós trazemos aqui para a meditação na palavra, para conversar com você à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito deste tema. E o tema que eu trouxe hoje para conversar com você à luz da palavra de Deus é o tema a respeito da teoria cíclica da história. Para quem estuda história, certamente já ouviu falar que existe uma teoria cíclica da história. Algumas pessoas, e alguns estudiosos inclusive, chegaram a formular uma teoria que dizia que os acontecimentos históricos ocorriam ciclicamente. Ou seja, estavam sempre se repetindo. De tempos em tempos, determinadas situações se repetiam na história. Então, regimes políticos, guerras, conflitos, eventos, às vezes até mesmo da natureza, aconteciam de tempos em tempos de uma forma cíclica, estavam sempre se repetindo. Hoje em dia, entende-se, pelo menos para a maioria dos estudiosos, que na verdade não há esses eventos cíclicos, mas sim a história seria linear, mas que os eventos estariam ligados uns com os outros, mas que não seria exatamente a mesma situação em que tais eventos se repetiriam. Então vejam bem, porém, a Bíblia Sagrada parece, no livro de Eclesiastes, apoiar essa teoria cíclica. Eu peço que você, se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é ali logo depois de Provérbios. Eclesiastes, peço que você abra no livro de Eclesiastes. No capítulo 1. No capítulo 1. Temos Salmos, proximamente ao meio da Bíblia, depois vem Provérbios, em seguida Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 4, diz o seguinte: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem ouvidos de ouvir. O que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada de novo debaixo do sol. Que não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Então vejam, parece que este texto de Eclesiastes, atribuído a Salomão,
parece apoiar esta teoria cíclica da história. Veja, o escritor é bem claro, dizendo que as coisas vão acontecendo, depois acontece de novo, o mar vai, depois vem, o sol nasce, depois se põe, e depois nasce de novo, depois se põe. E inclusive no versículo 9 ele diz: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Então parece que há um apoio nesse texto da teoria cíclica. O que se foi é o que vai acontecer de novo. E o que está acontecendo agora é o que vai mais frente acontecer de novo. E como eu falei, alguns estudiosos defenderam a teoria cíclica da história, como parece ser apoiada aqui pelo texto de Eclesiastes. Mas, na verdade, meu amigo, minha amiga, muitas vezes nós nos perguntamos se de fato isto não é verdade, se não há realmente um ciclismo na história. Nós podemos tomar pelo momento mundial que estamos vivendo agora, um momento social, em termos de mundo, que estamos vivendo agora, com o ressurgimento, por exemplo, da propaganda nazista, chamado neonazismo, o ressurgimento ou redirecionamento a políticas de extrema-direita, repletas de intolerância. Recentemente surgiram rumores da volta da Guerra Fria. Para quem não sabe, a Guerra Fria foi um evento, foi um período da história onde havia uma disputa política, bélica, econômica entre os Estados Unidos da América e a antiga União Soviética. Agora, esta suposta Guerra Fria seria entre os próprios Estados Unidos da América e a China. Direcionamentos políticos, ideológicos, proximamente, em termos de ideias, as ideias fascistas. Então, muitas vezes podemos pensar, mas está voltando tudo aquilo de novo? Há um ciclismo. E quando lemos Eclesiastes, parece que há um ciclismo. O próprio escritor sugere isso no início do texto. As coisas vão e vêm, as coisas vão e vêm, as coisas vão e vêm, e sempre nesta situação. Como diz o versículo 9, o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Parece um ciclismo histórico. Mas na verdade, meu amigo, minha amiga, como eu falei no início do vídeo, o que há, na verdade, é um relacionamento entre os fatos. Quando uma situação é resolvida, pelo menos socialmente resolvida, isto não quer dizer que sementes daquela situação não permaneceram ocultas, latentes dentro da sociedade. E que podem eclodir em períodos posteriores. E aí entra a questão do pecado do ser humano. Eu já falei aqui em outros vídeos da meditação na palavra, nós trazemos dentro de nós seres humanos, todos os seres humanos,
trazemos dentro de nós a semente do pecado. Esta permanece na raça humana de geração em geração, em virtude do pecado original, daquele primeiro pecado que nós conhecemos, que é relatado na Bíblia Sagrada. Então nós trazemos a semente do pecado. E por sermos escravos do pecado, nós temos um elo sempre com o que é degenerado, com o que é incorreto. Veja, eu peço que vocês abram, se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, abra a carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. É a primeira no Novo Testamento. É a primeira epístola de Paulo. No capítulo 7, versículo 14, onde Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Nós somos vendidos sobre o pecado. Nós somos escravos do pecado, porque trazemos em nós a semente do pecado. Então, essa semente, ela é que faz a ligação entre os eventos funestos da sociedade durante a história humana. Porque se houve violência no século passado, nos séculos anteriores, determinado tipo de violência, ainda que ela tenha se extinguido ou se transformado, ou amenizado seus efeitos na história humana, a semente do pecado traz essa tendência à violência, ao erro, à corrupção, ao engano, à morte, ao adultério, na raça humana. Então, eventos sociais, eles se modificam com o tempo, mas a essência deles, a essência pecaminosa desses eventos sociais funestos, a essência pecaminosa permanece na raça humana, porque nós, todos nós, somos vendidos sob o pecado. Por isso, determinados eventos trágicos, horrendos, hediondos, eles, vez por outra, ressurgem em contextos diferentes, mas de essência semelhante, porque a essência de cada um deles é o pecado que habita em nós, porque nós fomos vendidos ao pecado. Então, não é que haja um ciclismo, as coisas não se repetem, mas o pecado permanece na história humana. Os contextos vão se modificando, mas o pecado, a semente do pecado, é a mesma. Ainda que passe gerações. E quanto ao que diz o escritor de Eclesiastes, ele parece de fato apoiar a teoria cíclica, ao fato de que as coisas vão e vêm e se repetem, se repetem, se repetem. Precisamos observar a conclusão do escritor de Eclesiastes. No último capítulo, não é um livro muito grande, no último capítulo, o capítulo 12 do livro de Eclesiastes,
no versículos 13 e 14, o escritor diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Veja a conclusão do escritor de Eclesiastes. De tudo que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. O autor de Eclesiastes está dizendo que sem Deus tudo é vaidade, como ele diz durante o livro. Tudo é inútil, tudo é fútil. Mas nós, seres humanos, devemos temer a Deus. É uma obrigação nossa. Porque no fim, Deus trará juízo, ou seja, Deus julgará todos os eventos e todas as pessoas. E exibirá, tornará conhecido tudo que foi feito, seja bom, seja mau. Portanto, precisamos, para fugir desse ciclo, não de um ciclo, mas desta corrente do pecado que habita em nós, para fugir disso, precisamos temer a Deus. Porque naquele dia, Deus o julgará as nossas ações. E nós, se estivermos verdadeiramente em Cristo, seremos libertos desta corrente de pecado que atravessa a história da humanidade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, esta foi mais uma meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui para você no canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.